Olá! Nesse vídeo nós vamos fazer alguns exemplos sobre geração interna de calor e a equação da condução geral, né? Então aqui esse primeiro exemplo, ele deu aí pra gente uma parede composta, né? Ou seja, uma parede aí com duas camadas, onde uma das faces é adiabática, uma das faces é isolada. Então nós temos aí a parede A, né, que tem uma das faces isoladas e faz contato com uma parede B pela outra face. E a parede B, que faz contato com a parede A em uma das faces e está em contato aí, trocando calor com água a 30 graus Celsius. Então, nós temos aí essas características, né? Nós temos aí que a condutividade de A é 75 watt por metro Kelvin, a condutividade de B é 150 watt por metro Kelvin, o coeficiente de convecção é 1000 watt por metro quadrado Kelvin e a taxa de geração de calor por unidade de volume, né, é 1,6 vezes 10 a sexta watt por metro cúbico. E o exercício pede aí para que nós calculemos T0, T1 e T2. Então, como nós vamos fazer isso? Né? A princípio parece um pouco complicado, mas isso daqui a gente consegue resolver com balanço de energia. Então, num primeiro momento, nós temos aqui a parede B trocando calor com a água, né? Então nós temos aí que o fluxo de calor que sai da parede B é o fluxo de calor que a água recebe. Então nós temos aí, como a gente não tem informações para calcular a área de troca térmica, Q duas linhas de B é igual a Q duas linhas de convecção. Então nós temos aí que a taxa de troca térmica entre B e a água é igual a H T2 menos 30. Só que beleza, qual é a taxa que sai de B, né? Aí entra a parede A. Na parede A nós temos geração interna de calor. Então, o que nós vamos fazer? A princípio, nós poderíamos aplicar aí a equação geral da condução, mas é um pouco arriscado, porque nós não temos as temperaturas, né? Então, nós teremos aí três variáveis para uma equação só. Por quê? Nós iríamos aplicar a equação geral da condução com T0 e T1, que seriam as condições de contorno, né? Para T0, x igual a 0, para T1, x igual a 50. 0,05 aí no caso, né, em metros. E nós aplicaríamos o circuito térmico entre T1 e T2 para descobrir essas temperaturas. Então nós temos aí três temperaturas, três incógnitas. Num primeiro momento, é mais interessante para nós fazermos aí uma análise dimensional, né? Da mesma forma que Q, duas linhas, é igual a taxa de calor sobre área, Q, três linhas, é igual a taxa de calor sobre volume. Só que o volume, aqui no caso, vai ser o quê, né? Então, Q, três linhas, vai ser igual a taxa de troca térmica dividido pela espessura, né? L, vezes a área de troca térmica A. Então, nós temos aí, ó, que Q três linhas é igual a Q duas linhas sobre L. Logo, Q duas linhas é igual a L vezes Q três linhas. E nós temos esses dois dados, tanto L quanto Q três linhas para a parede A. Então, nós conseguimos calcular a taxa de calor, né, de transferência de calor por condução, que emana da parede A. E aqui temos uma coisa. Como uma das faces de A é isolada, o calor não passa por ela. Então, todo o calor que sai da parede A vai aí para a parede B, obrigatoriamente. Esse calor ele não se divide entre parede B e um ambiente interno ali, né? Porque a face interna ela é isolada. Então, o calor não se propaga por ela. Então, aí nós temos o seguinte. Nós temos aí Q duas linhas
é igual a L vezes Q3'. O L em metros é 0,05, né? 50 milímetros dividido por 1.000. E o Q3' é 1,510 a sexta. Então, nós vamos ter aí 1,5 vezes 10 elevado a sexta vezes 0,05. Nós teremos aí 75.000 watts para cada metro quadrado se transmitindo aí nessa parede. Ou seja, como Q2' é igual a H vezes T2 menos 30, né, que é o T infinito, nós temos aí o valor de H, o valor de H é 1.000, então nós vamos ter aí que 75.000 é igual a 1.000 vezes T2 menos 30. E aí nós temos o seguinte, cortando aqui os zerinhos, nós vamos ter aí que T2 menos 30 é igual a 75, T2 aí vai ser 105 graus Celsius. Já achamos aí a nossa primeira temperatura. E nós conseguimos agora calcular a segunda temperatura, né? No caso aí T1, porque nós conhecemos a resistência térmica da parede B. Então aí a resistência térmica da parede B, duas linhas, né? Porque é por área, vai ser o quê? Vai ser L sobre K. O L da parede B nós temos e o K da parede B também. O L da parede B em metros vai ser aí, né? Se nós olharmos aqui no exercício, vai ser 0,02 metros, né? Em milímetro a gente divide por 1.000. E o K de B é 150. Então nós vamos ter aí que a resistência térmica de B, por unidade de área, é 0,02 dividido por 150. Então nós temos aí 0,0001 metro quadrado vezes Kelvin por watt. Essa daí é a nossa resistência térmica. E nós sabemos que Q2' é igual a menos ΔT dividido pela resistência térmica duas linhas. E aqui o caso, o fluxo em B, a resistência térmica em B, o ΔT em B também. Então nós temos aí que o fluxo é 75.000 menos a variação da temperatura, então T2 menos T1, dividido aí pela resistência térmica, que é 0,001. T2 nós conhecemos, é 105. Passando esse termo aí 0,001 para o outro lado, nós temos aí 75.000 vezes 0,0001. Então nós vamos ter aqui, ó, 7,5 igual a T1, passando o sinal de menos aqui para dentro, né? T1 menos 105. Então nós temos aqui que T1 é igual a 105 mais 7,5. Nós temos aí que T1 é igual a 112,5 graus Celsius. Agora nós vamos partir aí para a parede A. Como a parede A tem geração de calor, nós precisamos utilizar a equação geral da condução. Então, D2T dx2 mais Q3' sobre K é igual a zero. Aqui no caso do zero entraria, né, o termo dependente do tempo, mas como nós consideramos aqui um sistema estacionário, para facilitar, e nós vamos sempre considerar isso, né, para deixar a nossa resolução mais simples aqui, no caso de transferência de calor, né, métodos matemáticos aí tem outras coisas, né, outras considerações, e aí nós conseguimos resolver, mas
Aqui, para simplificar, nós vamos utilizar sempre o critério do estado estacionário. Então aqui igual a zero porque nós temos um estado estacionário. Integrando aí duas vezes, nós vamos ter o que? D2t é igual a menos que 3 linhas, dividido por k, vezes o dx2. Integrando aqui, né? No caso aí que 3 linhas e k são constantes, então a gente não precisa se preocupar com a integração nelas, né? Elas pulam para fora da integral. A gente vai ter aí dt igual a menos que 3 linhas sobre k dx, mais, né? No caso aqui o dx, né? Ele ainda não entra aqui. A gente tem aqui, né? Mais uma constante de integração, C1, aí sim entra o dx. Integrando novamente, nós vamos ter aí que t é igual a menos que 3 linhas x ao quadrado sobre 2k, mais C1 vezes x, mais C2. E aí nós temos o nosso problema de condição de contorno, né? Então, no caso aí para a parede A, quando x é igual a zero, a temperatura é igual a T0. E quando x é igual a 0,05, a temperatura é igual a T1, que nós já calculamos aí, 112,5 graus Celsius. Então, nós temos aqui, né, esses dois critérios. O primeiro critério é o do x igual a zero, né? Então, para x igual a zero, nós temos aí que t é igual a T0. Então, T0 vai ser igual a C2. Resolvido aí a nossa primeira constante. Agora a segunda. Para x igual a 0,05, t é igual a 112,5. Então, nós temos aí, né, que 112,5 vai ser igual a menos 1,5 vezes 10 a sexta, dividido por 2 vezes 75, que é o k, vezes 0,05 ao quadrado, mais 0,05 C1, mais T0, que é o C2. Então aí, como que nós vamos proceder agora, né? Percebam aí que a gente tem duas variáveis, né? C1 e T0. Vai ficar em função de T0 o nosso C1. Então nós temos aí que, né, resolvendo aqui os cálculos, 0,05 ao quadrado vezes 1,5 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 150, aí nós temos menos 25, então 112,5 é igual, eita, vou ter que abrir uma página nova aqui, um minutinho. Então aí, né, 112,5 é igual a menos 25, né? Mais, aqui nós temos 0,05 C1, mais T0, que é a nossa constante número 2. Então aí nós vamos ter 112,5. Então, 112,5 mais 25. Então nós vamos ter aí 0,05 C1 mais T0 igual a 137,5. E aí C1 vai ser igual aí a 137,5 menos T0 dividido aí por 0,05. Então nós vamos ter aí 137,5 dividido por 0,05, nós vamos ter aí 2.750. Menos 1 dividido por 0,05, menos 20. T0. Então a nossa equação, ela se resume, né, a essa função aqui, t igual
Então, nós vamos ter aqui, ó, T igual a... cadê a equação? Vamos ver aqui. T igual a menos 1,5 vezes 10 a sexta, dividido aí por 150. Então, nós vamos ter aqui menos 10.000 x ao quadrado, mais a constante C1, 2.750 menos 20T0 vezes o x, mais a constante C2, mais T0. E aí está resolvido aí o nosso problema. Achamos uma equação para o perfil de temperaturas, né, na parede A. Então, se a gente for ver qual que é o fluxo de calor da parede A, né? Nós temos aí que Q2 linhas é igual a K, menos, né, K, dt dx. Então, eu preciso aqui agora achar dt dx. E eu conheço, né, o T. Então, aqui derivando o T, a gente vai ter aí que dt dx vai ser igual a menos 20.000 x mais 2.750 menos 20T0. Aqui, mas por que a gente precisou integrar duas vezes para depois derivar uma vez? Porque a gente precisa integrar duas vezes porque as condições de contorno que nós tínhamos, elas eram relacionadas ao comprimento, né, ao L, que no caso aí se encontra na dimensão x, e à temperatura. Nós não tínhamos nenhuma afirmação com relação à derivada disso, né? Então aqui nós vamos ter aí que resolver a equação, né? Integrar duas vezes a equação diferencial, para que nós possamos calcular as constantes de integração para depois voltar, né? Então aqui nós vamos ter o seguinte. Então achei aqui dt dx. Então Q duas linhas em A vai ser igual a menos K vezes esse treco todo aí, 20.000 x mais 27.050, 2.750 menos 20T0. E aí como que a gente resolve agora, né? A gente vai calcular o fluxo de calor para o comprimento de 50 milímetros, né? Então, para x igual a 0,05, nós vamos ter aí que o fluxo de calor é aquele que a gente calculou lá no começo. Então, o fluxo de calor aqui é 75.000 watts por metro quadrado. Então, nós vamos ter aí, ó, 75.000 watts por metro quadrado, igual a menos K do A, que é 75, vezes este produto aqui, 20.000 vezes 0,05, mais 2.750, menos 20T0. E aí perceba que só sobra o T0 agora para a gente calcular. Então, nós vamos ter aí o seguinte, 75.000 dividido por 75, nós vamos ter aí 1.000. Então, acompanhando o sinal, né, menos 1.000 é igual a menos 20.000 vezes 0,05. Então, já resolvendo aí a nossa conta, vai ser 20.000 vezes 0,05. Nós temos aí 1.000. Mais 2.750 menos 20T0. Cortando aqui 1.000 com 1.000, nós vamos ter aí 20T0 igual a 2.750. Então, T0 vai ser 2.750 dividido por 20. T0 ele vai ser aí 137,5 graus Celsius. Exercício complicadinho, fato, mas ele trabalha todos aí os conceitos, né, que nós temos da equação geral da condução.
E esse daqui foi o nosso exercício desse vídeo. No próximo vídeo nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre transferência de massa. Então lá a gente vai falar de um fenômeno parecido com a transferência de calor, só que agora envolvendo concentração e número de mols. Então no próximo vídeo nós vamos falar aí das particularidades, né, desse fenômeno de transporte, que é a transferência de massa, e iremos também exercitar aí com alguns probleminhas. Até o próximo!